E aí, eu não sou comentarista de futebol, gosto muito de futebol, mas eu sou muito seletivo no meu gosto. Tem coisas que fazem comumente que eu não sou muito adepto. Tá aqui meu boné, que eu acabei de ganhar, ganhei hoje, dia 1º de julho, da minha amada Suelinda. Sou Vasco por influência do meu pai, meu saudoso pai. Eu já nasci no seio de uma família vascaína. Meu pai vascaíno, minha mãe, obviamente, vascaína, por influência dele. Eu nunca perguntei, mas minha mãe era muito vascaína também. Minha família, de 12 irmãos, 12. 6 homens, 6 mulheres, 6 e 6. Só 2 não vascaínos. Um tricolor e outro botafoguense. Então, a grande maioria de irmãos vascaínos também. Aí vem os nossos filhos, os netos do meu pai e da minha mãe, e vamos botar aí 90% também, ou até mais. Os vascaínos não são poucos netos, não. A gente faz coleção de filhos. Entendeu? Então, a grande maioria é vascaína. Não pela história do Vasco, sim pela influência. Porém, eu sou um pesquisador nato, até porque as minhas jornadas acadêmicas fizeram de mim um pesquisador nato. São 2 graduações, 5 ou 6 pós-graduações, eu me perco na quantidade, e um mestrado. E com tudo isso, nas minhas pesquisas de mestrado, eu vi o Vasco ser citado. Quando a busca era por questão, já que a minha tese de mestrado, a minha defesa da dissertação, será baseado na questão da desigualdade, da diversidade, das diferenças, do tratamento diferenciado para uma camada da sociedade e da outra camada. O tratamento diferenciado baseado no regionalismo, baseado no capital financeiro e baseado principalmente nas questões étnicas. Isto é, a etnia negra é a mais excluída, a mais massacrada, a mais oprimida. E o Vasco, justamente o Vasco, sofreu isso por insistir em colocar um time à base de negros e operários. Ele foi ameaçado pela federação na época, composta por Flamengo, Fluminense, Botafogo e América, de ser banido e excluído do campeonato por insistir em ter no seu elenco a maioria de operários e negros, porque os times citados eram times da elite, de elite. Inclusive a história do Fluminense, hoje se fala pouco nisso, mas é importante. A história do pó de arroz tem a ver com alguns jogadores que não eram brancos, talvez pardos, mas negros nenhum. Tinha que passar pó de arroz para poder clarear a pele, para poder frequentar os espaços sociais do clube, para não serem mal vistos perante os associados.
O Vasco foi resistente, resiliente, insistente, manteve seu elenco e já no primeiro campeonato foi bem sucedido. Ainda na Série B, ele entrou pela Série B, porque na Série A não queriam ele. E ascendeu para a Série B no ano seguinte. Ganhou a Série B. No ano seguinte, ganhou a Série A. Primeiro campeonato do Vasco entre os grandes, ele foi campeão com negros e operários. Então, é uma história linda, lindíssima e muito comprida. Mas eu digo, tinha que ser uma história que nasceu para eu escolher esse time. Eu podia até omitir a influência do meu pai e falar, não, eu sou Vasco por isso, não sou. Mas graças a Deus meu pai foi influente, graças a Deus as coisas se encaixaram, se encontraram. Os meus ideais de luta contra qualquer tipo de discriminação, preconceito, da minha luta antirracista, da minha luta em defesa dos povos excluídos, população indígena, origem afro-brasileira, os nordestinos que a gente vê aí, são muito excluídos na sociedade, sabe? Então, ainda bem que casou o meu coração, a minha mente e a minha escolha de clube. Obrigado, meu paizinho.